Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom estar aqui de novo com vocês. Meu nome é Noemi, sou assistente social, sou escritora, sou membro de AA e de Alanon há muitos anos. E a gente está fazendo uma série de lives a respeito da questão da codependência, né? E eu sempre começo dizendo a coisa mais importante de todas: somos todos codependentes. Todos nós que temos alguma compulsão, somos todos codependentes. A compulsão é a base, a codependência é a base da compulsão, né? O fato de sermos codependentes é que permite o vício, a adicção, né? A compulsão. Então, vamos falar sobre isso. O que é cada uma dessas coisas que eu estou dizendo? Muito bom. Então vamos começar pela codependência. Gente, a codependência é uma imaturidade do amadurecimento, uma doença da imaturidade emocional. Significa que nós, né, codependentes, não desenvolvemos maturidade emocional suficiente para termos um comportamento adulto, maduro. Isso significa o seguinte: não somos capazes de nos amar. Isso não é uma teoria de autoajuda, gente. Isso é fato. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Isso está explicado. Tem um monte de grandes estudiosos que falam sobre isso, começando por Freud. E então, a pessoa que não amadureceu emocionalmente por conta dos seus traumas de infância, não é infantilidade, gente, é imaturidade emocional. As condições emocionais, elas não se desenvolveram, elas ficaram paradas no trauma. Então, essas pessoas, nós, né, não sabemos nos amar, não sabemos nos cuidar, não sabemos nos defender e não sabemos nos comportar. Esse não saber significa não saber mesmo, não ter noção, não ter capacidade, não ter habilidade de autoestima, de autocuidado, de escolher coisas boas para si, de saber se cuidar, significa escolher coisas boas para si, né? Quem sabe escolher coisas boas para si não permite que uma adicção tome conta da sua vida. Então, não sabe se cuidar, não sabe se defender, não sabe se relacionar, ou seja, não tem fronteiras e não respeita as fronteiras do outro. Da mesma forma que eu não respeito as fronteiras do outro e eu posso abusar do outro, eu permito que o outro abuse de mim. E não sei me comportar. Não sei me comportar de acordo com com a minha idade e circunstâncias. Por exemplo, é a pessoa que dirige alcoolizada e com o filho no carro. Essa pessoa não tem a menor condição, né, de obedecer ao seu papel, à sua idade e à sua circunstância. Essa pessoa é uma pessoa adulta e pai ou mãe, né, e tem crianças no carro. Então, essa pessoa que bebe e dirige com criança no carro, essa pessoa não sabe se comportar de acordo com a sua idade e circunstância. Ela não tem essa capacidade, principalmente quando bebe ou quando usa algum tipo de droga. Então, essa é a codependência. Como que ela se forma? Ela se forma na infância, tá? Nós, codependentes, viemos de famílias disfuncionais com problemas de alcoolismo, droga, violência doméstica, enfim, toda uma série de situações que causam traumas nas crianças. As crianças submetidas a esse tipo de circunstância familiar, elas não conseguem se desenvolver. Então, vamos lá, vamos ler um pouquinho para eu não falar como se fosse opinião minha. A criança precisa, Donald Winnicott, a criança precisa sentir continuidade, segurança emocional, acolhimento e previsibilidade para que possa existir espontaneamente. Quando vive em um ambiente invasivo, imprevisível, agressivo, alcoólico, negligente ou emocionalmente instável, ela abandona sua espontaneidade e organiza um falso self. Esse falso self é uma personalidade de adaptação. Não estou dizendo isso, não, tá, gente? Eu estou lendo. Esse falso self é uma personalidade de adaptação. A criança aprende a funcionar para sobreviver. Então, ela vai se comportar de acordo com o que o ambiente exige dela. Ela precisa se mostrar de alguma maneira que ela não é, para responder à ameaça contida nesse ambiente.
Então, ela vai aprender a se comportar de acordo com o que o ambiente exige dela, e ela externamente pode parecer madura, forte, responsável, funcional, quietinha, boazinha. Por dentro, inclusive, por dentro, apesar disso, o verdadeiro self da pessoa está lá enfraquecido ou até desconhecido da própria pessoa. Eu estou lendo todas essas coisas. Outra pessoa que falou sobre isso foi Freud. Freud observou que experiências traumáticas precoces não desaparecem simplesmente porque o tempo passa. Elas permanecem vivas no inconsciente e tendem a retornar através da compulsão à repetição. Gente, Freud disse isso no começo do século XX. Nós estamos praticamente no meio do século XXI. A criança traumatizada revive continuamente aquilo que a feriu, ainda que sem perceber. O psiquismo tenta retornar à cena traumática numa tentativa inconsciente de resolução. Por isso, tantas pessoas repetem relações abusivas, vínculos destrutivos, abandono, dependência emocional e situações de sofrimento extremo. Porque a criança, quando vive numa família abusiva, com violência doméstica, como eu, né, vou usar o meu exemplo, né, meu pai era um alcoólico, minha mãe também era uma pessoa adoecida, e a gente não tinha uma família funcional, tinha violência doméstica, tá? E por isso, nós que vivemos nessa situação, congelamos o nosso desenvolvimento emocional. Nós congelamos o nosso desenvolvimento emocional porque a exigência do ambiente é que a gente sobreviva, se defenda, né? Isso também é uma coisa que é bem complicada. A Melanie Klein fala que quando você tem que amar a pessoa que te ameaça, ou seja, você tem uma relação de amor e ódio com quem cuida de você se torna uma pessoa profundamente traumatizada e insegura para relacionamentos posteriores. E isso eu só melhorei quando entrei em recuperação. Até aquela hora, eu era uma pessoa completamente incapaz de me relacionar, porque eu não tinha condição, eu não tinha maturidade para interagir, trocar, mantendo o meu centro e respeitando o centro do outro. Até porque eu não tinha um centro, né? Eu era uma pessoa profundamente fragmentada interiormente, conforme é dito por esses estudiosos. Então, a pessoa que tem essa condição, ela vai procurar repetir até conseguir entender. Por isso que tantos alcoólicos em recuperação falam: meu pai era alcoólico, minha mãe era alcoólica, e eu jurei que eu nunca ia beber, e eu estou aqui em recuperação. Significa que eu me tornei um alcoólico e estou aqui em recuperação. Porque é isso mesmo que acontece, né? Por isso tantas pessoas que são filhas de alcoólicos dizem: nunca vou me casar com alcoólico, e escolhem alcoólicos para se relacionar, se casar, né? Enfim, repetir um comportamento de busca de afeto daquela pessoa que negou afeto. Eu tenho um professor que fala, né? Nos tornamos obcecados por aquela pessoa que nos negou afeto. Aquela pessoa na infância, tá, gente? Não adulto. Adultos também, às vezes, fazem isso. Mas a pessoa que nos negou afeto na infância, por exemplo, no caso desse professor, no meu caso, o meu pai não era capaz, como alcoólico, ele não era capaz de se relacionar com a sua família, comigo. Então, ele não me dava o afeto que era necessário para o meu desenvolvimento emocional. Eu me tornei uma pessoa que procura agir para atender às necessidades desse pai, para que ele me ame. E como isso não acontece, eu vou levar, assim como Freud falou, eu vou levar esse trauma para a idade adulta para repeti-lo até que eu possa olhá-lo e resolvê-lo. Né? Olhar para o trauma, perceber que eu sou uma pessoa adulta agora, que eu não preciso do amor do meu pai, porque ele me deu aquilo que era necessário. Eu tive o amor necessário, eu tive o amor que ele pôde dar. Né? E esse é o amor que é suficiente. Então, eu não vou ficar buscando infinitamente alguma coisa que, quando eu era criança, eu não entendi. Eu não consegui, eu não entendi, né? Enfim, eu me mantive imatura emocionalmente em relação ao desenvolvimento normal de uma criança.
Por exemplo, quando eu cheguei na escola primária, né, quando eu entrei no ensino fundamental, eu não brincava com as outras crianças, eu não sabia o que falar, como contar, como é a minha família. Meu pai é alcoólico, é violento, tem circunstâncias extremamente graves na minha família. O que eu vou falar com as outras crianças, né? Eu não tinha condição de falar com as crianças. Eu não tinha nenhum amiguinho, nenhuma amiguinha, ninguém frequentava a minha casa, eu não frequentava a casa de ninguém e não tinha condição de conversar, brincar, falar com as crianças. Isso na escola primária, onde todas as crianças têm facilidade de interação, né? Então isso não acontecia comigo. Entre outras coisas, né, gente? Eu tenho vários exemplos desse impedimento emocional. Eu não sabia me relacionar, eu não tinha capacidade de relacionamento. E essa capacidade de relacionamento não é só com um companheiro, com um namorado. Essa incapacidade de relacionamento era com colegas de trabalho, era com familiares, era com vizinhos, com amigos, em geral. Né? Todas as características da codependência, gente, elas não se manifestam apenas em casa, elas se manifestam no comportamento da pessoa como um todo. Então, se eu tenho dificuldade de relacionamento, é óbvio que eu vou manifestar essa dificuldade de relacionamento em toda parte, né? Não é só em casa ou só com o companheiro. Por isso que é importante a gente perceber, né, que o que a gente chama de codependência hoje em dia é aquela pessoa, normalmente mulher, que convive com um homem abusivo e mantém essa convivência, essa dependência, mesmo sofrendo algum tipo de maltrato ou abuso emocional. Isso é o que a gente chama de codependência. Porém, isso é só uma das manifestações da codependência. A codependência se manifesta dessa forma porque é assim que essa mulher aprendeu quando ela era criança. E ela, quando cresce, ela procura uma pessoa semelhante ao conhecido. Isso também está aqui nesses estudiosos, né? John Bowlby. A criança aprende que amor, dor e medo caminham juntas. Aprende que se vincular significa a invasão ou humilhação, não desenvolve segurança emocional, mas hipervigilância afetiva. E o medo da perda torna-se estrutural, a pessoa cresce acreditando que amar significa viver em tensão. O sistema afetivo foi condicionado ao caos. Então, essa pessoa que teve essa vivência quando criança, ela só pode procurar uma pessoa semelhante àquilo que ela conhece e ao que ela sabe. Então, essa pessoa teve muito azar ou ela é incapaz de se relacionar. Sim, ela é incapaz de se relacionar porque essa é uma condição da codependência. Então, não é uma situação aleatória, nem o vício, nem essa escolha de pessoas com dificuldades emocionais, em possibilidades de relacionamento. Essa pessoa que tem possibilidade de relacionamento vai procurar outra pessoa com dificuldade de relacionamento. Porque nenhuma das duas pessoas sabe se relacionar e ambas vão desenvolver aqueles sintomas que são necessários que elas olhem. Então, a mulher que faz uma escolha de um homem abusivo, agressivo, assim, ela precisa olhar para isso. Não olhar para o outro, ela precisa olhar para ela que fez esta escolha. O que significa essa escolha? O que ela está procurando através dessa escolha? O homem que escolhe se relacionar dessa forma, ele precisa olhar para isso. É claro que ele viveu isso antes, né? Ele só sabe fazer isso porque foi o que ele viveu. Então, se ele teve problemas com os pais, com meu pai, que era alcoólico, teve problema com os pais dele, porque eu conheço meus avós, eu tenho certeza que ele teve problemas com os pais dele. Eu estou rindo porque a minha condição é a condição do meu pai e dos meus avós. A minha avó teve problemas com o pai dela, meu bisavô, que eu também conheci, então eu sei qual é a história familiar e ela se repete. E se eu não tivesse parado para olhar o que está acontecendo, eu repetiria, eu passaria isso para a próxima geração. Então, é muito, muito, muito importante que a gente compreenda que a gente está repetindo aquilo que a gente aprendeu e que, se nós não nos cuidarmos e não nos tratarmos, nós vamos passar isso para a próxima geração que vai agir dessa maneira. Então, nossos filhos, eles vão ter problemas de adicção, de compulsão,
e eles vão ter comportamentos de dificuldade de relacionamento, de falta de amor próprio, de falta de incapacidade de se cuidar e de se defender, de incapacidade de se comportar de acordo com com a sua idade e circunstâncias. E se eles não se cuidarem, eles vão passar adiante e vão transmitir essa impossibilidade para a próxima geração. Então, queria também mencionar Jung. Jung ampliou a compreensão do trauma ao observar a fragmentação interna produzida por experiências emocionais intensas e repetidas. A criança traumatizada desenvolve complexos emocionais profundos que passam a organizar a sua percepção da realidade. Então, a criança vai olhar a vida de acordo com aquilo que ela aprendeu, ela só sabe aquilo. Ela vai olhar a vida de acordo com aquilo que ela sabe, por isso ela vai escolher, vai ter dificuldade de relacionamento, ela vai escolher pessoas que não façam bem, que sejam abusivas, ela só sabe fazer aquilo. E Jung, ele fala também que essas pessoas, elas se adaptam às circunstâncias externas, né, enquanto partes essenciais da personalidade permanecem reprimidas ou desconhecidas. A sombra é o medo, a vergonha, a raiva, a sensação de inferioridade, de carência extrema, ficam encapsuladas no inconsciente, controlando o comportamento da pessoa. Então, a pessoa tem todos aqueles sentimentos, não tem consciência daquilo, porque ela não tem maturidade emocional para ter consciência das suas dificuldades, e aí ela se comporta de acordo com a sombra que está lá dentro dela, todos esses sentimentos negativos que estão lá dentro dela. Isso é uma condição evidente dos alcoólicos. A pessoa que é alcoólica, não vou falar dos outros, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas sobre os alcoólicos eu posso falar, né? O alcoólico, o viciado, essa sombra domina a pessoa. Essa sombra, no alcoólico, ela quando ele bebe, ela se solta completamente, né? O córtex frontal fica anestesiado e todos esses sentimentos negativos de raiva, de vergonha, de inferioridade, de carência, tudo isso sobe para o comportamento da pessoa que está alcoolizada. É fácil da gente ver que a pessoa que está alcoolizada, ela não está sob domínio de si mesma. Então, todas aquelas atitudes que ela manifesta, ou a palhaçada extrema, ou a agressão, ou a ironia, ou o desrespeito, tudo aquilo é o que está lá dentro que vem, a sombra que está lá dentro que vem, está no inconsciente, é aquilo tudo que vem para dominar o comportamento da pessoa. Ela não está com condições normais de pensamento e decisão. Quem está decidindo, quem está agindo, é a sombra, essa sombra que ficou guardada lá na infância, porque a pessoa não pode chegar, eu não podia, brigar com meu pai, que era 3 vezes maior do que eu. Então, eu tinha que guardar a minha raiva, a minha insegurança, o meu medo, a minha sensação de inferioridade, isso tinha tudo que ficar dentro de mim. E todas essas forças estavam lá dentro, a sombra que estava lá dentro, né, e que dominava o meu comportamento. Eu fui capaz de brigar com 50 pessoas numa sala. Da onde eu tirei energia para isso? Né? Essa sombra que está lá dentro, que domina o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso pensamento, gente. É muito importante isso, falar sobre isso, né? Porque a pessoa adicta, ela tem um pensamento negativo, destrutivo, né? O funcionamento do cérebro da pessoa adicta, ele é permanentemente negativo. O mundo é permanentemente ruim, a vida é ruim, a pessoa não amadureceu, ela não aprendeu a se relacionar, e o pensamento dela é o pensamento dominado pela sombra da criança. Né? Então, ela vai manifestar no pensamento toda essa sombra, todo esse negativismo, crítica, ironia, destrutividade, fala agressiva, abusiva, enfim, tanta coisa que nós vemos, né, as pessoas
quando elas estão drogadas, como elas fazem coisas ruins consigo e com os outros. Então, esse tipo de comportamento, gente, ele não é enfim, esse tipo de comportamento é só o que a pessoa sabe fazer. A gente tem aqui um que eu quero falar com vocês, um estudioso chama-se Bessel van der Kolk. Ele demonstrou que o trauma não permanece apenas na memória psicológica, ele organiza o corpo inteiro. Inclusive, ele criou o termo estresse pós-traumático, aquele, né, dos veteranos de guerra. Ele criou esse termo porque ele mapeou os veteranos de guerra e pôde fazer claramente essa distinção, né, antes, durante a guerra e depois. Mas ele mapeou que o estresse pós-traumático está principalmente no ambiente cotidiano, muito mais do que nos veteranos de guerra. Ambiente cotidiano. O sistema nervoso da criança traumatizada aprende sobrevivência contínua, o organismo passa a funcionar em hipervigilância, congelamento ou explosão emocional. O corpo perde a sensação de segurança e ele fica incapaz de permanecer em repouso interno. Eu tenho um exemplo disso, né? Quando eu era adulta, eu estava fazendo um tratamento de Pilates e a minha fisioterapeuta, né, uma pessoa adulta com mais de 30 anos, você não respira. Eu olhei para ela assim, a pessoa que não respira morreu, né? E ela falou, você não respira. Por quê? Porque a minha respiração, ela era toda superficial, daquela respiração de cachorrinho, da pessoa que está adulta, mais de 30 anos, fazendo terapia, né? Fazendo terapia clínica, se tratando de várias maneiras, indo fazer pilates, estava aquela pessoa lá, né? Sem conseguir respirar profundamente, sem conseguir fazer uma respiração de repouso. E essa terapeuta, ela me tratou nessa condição com, né, assim, né, fazendo exercício físico com o meu diafragma com força, né, empurrando o meu diafragma com força, para que eu pudesse abrir aquela, né, soltar aquela tensão que estava lá impedindo a minha respiração. Então, isso que esse Bessel fala é uma coisa muito séria, né? Nós vivemos em um estado de permanente tensão fisiológica. Pequenos estímulos podem gerar reações intensas, porque o sistema nervoso continua funcionando como se a ameaça ainda estivesse presente, como acontece com soldados veteranos de guerra. Aquela coisa da pessoa acordar de noite, apavorada, com o sonho, o pesadelo que estava tendo, né? Isso é a estrutura do estresse pós-traumático. E isso não vale só para veteranos de guerra, isso vale para qualquer criança traumatizada com abuso físico na infância. Não é abuso sexual, abuso físico, violência, né? Isso vale para essas crianças. Ela tem um corpo que não se desenvolveu, um corpo que está traumatizado, não apenas uma mente traumatizada, um corpo traumatizado, em constante tensão, em permanente tensão fisiológica, né? E o trauma é físico, o trauma é corporal, é mental, é corporal. Por isso que se fala que o alcoolismo é uma doença física, emocional e espiritual. Físico, né? O físico é alterado, as emoções, a sombra, e o espiritual, porque a pessoa ela não tem a visão espiritual da vida, a visão espiritual de uma realidade que existe de verdade, uma realidade que é a realidade da vida, né? A vida é bela, a vida é boa, né? Porém, a criança que tem essa convivência familiar destrutiva, ela não alcança essa espiritualidade necessária para a vida, para o respeito ao belo, o respeito ao bom, a admiração, a devoção, né, a reverência. Essa criança ela não teve capacidade de se desenvolver emocionalmente para olhar essas coisas como elas são, né? Um alcoólico, por exemplo, ele não tem o hábito de ter admiração pela vida, reverência, ele não
tem essa capacidade, ele está em luta com as questões internas, ele está em luta com o seu trauma, o seu corpo está incapaz de se soltar, né? A sua mente está incapaz de observar a vida como ela é. Então, a pessoa que tem essa condição, ela tem uma condição profundamente destrutiva. A codependência é uma coisa profundamente destrutiva. E a codependência, gente, ela não depende do outro. A codependência, ela não vem porque eu me relaciono com uma pessoa que tem um vício. A codependência está dentro de mim. Eu escolhi um relacionamento com uma pessoa viciada porque eu sou dependente. Não é eu me tornei codependente porque eu convivi com a pessoa. É o contrário. Eu sou codependente e por isso eu fui buscar uma pessoa adicta. Eu sou adicta do outro, eu sou adicta de alguma coisa. Né? Eu não posso jogar, eu, Noemi, não posso jogar, não posso me relacionar, não posso comer, eu não posso fazer nenhuma dessas coisas que cria compulsão, porque eu sou uma pessoa capaz, sou compulsiva. Né? Eu vou desenvolver uma compulsão relacionada a essas situações capazes de anestesiar a minha dor interna. São situações, são substâncias, são pessoas. Né? Por isso que Alcoólicos Anônimos diz para evite pessoas, lugares e hábitos. Evite pessoas que despertam, né, a sua compulsão, evite lugares que despertam a sua compulsão, evite hábitos que despertam a sua compulsão. Né? Então, se você não pode comer demais, não tenha o hábito de comer demais. Se você não pode beber, não vá ao bar. Se você não sabe se relacionar adequadamente, não escolha os seus parceiros por nenhuma outra razão que não seja a do interior das pessoas, né, do comportamento interior das pessoas, da sua moral. Né? Não escolha por paixão, não escolha aleatoriamente. Sabendo que você tem dificuldade, você vai escolher aquela pessoa que tem a capacidade de fazer coisas boas, de olhar a vida de uma maneira positiva, que acrescente coisas a você. Então, isso que significa, né? Enfim, gente, chegando ao final da nossa live de hoje, tá? Eu vim aqui explicar essas questões da incapacidade de relacionamento, de por que a gente repete as situações, né? Até que a gente busque recuperação. E essa recuperação não está restrita aos grupos de 12 passos, não está restrita ao AA ou ao Al-Anon. Essa recuperação ela pode envolver esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento da história da pessoa, do passado da pessoa, de passos, além dos 12 passos, que são fundamentais, necessários e resolvem praticamente qualquer coisa, mas eles não resolvem tudo. Então, existe a possibilidade de você buscar mais ajuda. Né? Os próprios grupos, eles falam isso, né? O programa de 12 passos, ele não está ali para resolver todas as coisas, apesar de eu achar que resolve. Mas, às vezes, precisa de apoio, desse tipo de apoio do conhecimento, né, do entendimento da sua história e do entendimento da necessidade de modificar visões, sentimentos, comportamentos, além daqueles em recuperação. Na recuperação, nós olhamos muito para nós, mas às vezes é necessário olhar para a nossa história e saber que a gente só está repetindo aquilo que a gente viveu e aprendeu. Infelizmente, né? A gente não se desenvolve, nós não nos desenvolvemos emocionalmente, não amadurecemos emocionalmente para sermos pessoas capazes de nos amar, nos respeitar, nos cuidar e nos comportar adequadamente. Esse é o objetivo dessas lives, desse conhecimento que eu estou passando para vocês. Além disso, tá, tem um curso que eu ofereço, existe uma mentoria que eu ofereço para a pessoa, né, olhar de uma forma acelerada para todas essas coisas. Mas é fundamental que as pessoas estejam em recuperação. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço muitíssimo, foi um prazer estar aqui, né? E se Deus quiser, a gente se vê quinta-feira da semana que vem, tá?
Um grande beijo para todos. Obrigada pela presença.